A aposentadoria é um momento muito esperado por uma grande parcela da classe trabalhadora. Mas para garantir dias de tranquilidade é preciso atenção. Quanto mais cedo começar o planejamento, melhor pode ser lá no futuro. Previdência complementar é o assunto de hoje do quadro Falando Economias. Grande parte dos trabalhadores contribuem com a Previdência Social. Hoje, cerca de 74% dos brasileiros pagam o valor para ter direito à aposentadoria. Mas você sabia que também é possível contribuir com a Previdência Privada? Ela é uma complementar à Previdência Pública e foi a opção que o aposentado Carlos Medeiros escolheu há uns anos atrás para ter mais tranquilidade depois de aposentar. E com aquela preocupação do futuro, aquela segurança depois que eu parar de trabalhar, né, onde que eu vou arrumar o sustento? A Previdência oficial realmente ela é um pouco restrita, né, e limitada. E aquela preocupação, se eu ganhei 10 hoje, depois vou ganhar só 2 ou 3, como é que eu vou me manter? Ele pagou 2 previdências privadas. Quando chegou no período de se aposentar, não teve nenhum problema. A previdência complementar é uma consequência da oficial, só que de uma maneira bem diferente, bem mais desburocratizada. Então você, quando chega o seu período para aposentar, basta preencher um requerimento e juntar a documentação necessária, ela é imediata, é muito rápida. Ela tem uma vantagem também, quando da aposentadoria você tem a opção de aposentar ou fazer o resgate. Poucas pessoas procuram essa alternativa. 64% dos brasileiros não têm nenhum tipo de previdência privada, de acordo com dados do SPC Brasil. E você faz parte de qual estatística? Será que a previdência privada também é uma boa alternativa para você no futuro? Para saber sobre isso, eu vou conversar agora com a economista Miriam Cristina Monteiro. Oi, Miriam, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E aí, explica para a gente o que é essa previdência complementar, né? Bom, antes de explicar um pouco o que é, né, eu vou entrar num contexto da Previdência Social para a gente entender um pouco da importância que tem a Previdência Complementar. Sim. Para que o próprio nome já diz, né, a característica de complementariedade a uma renda que eu já possuo. Então, a Previdência Complementar é complementar ao regime de Previdência Social, que é o INSS. E ela vem com o objetivo de manter a renda após a aposentadoria e a qualidade de vida. Então não tem problema eu ter a minha previdência que a gente, a comum, né, como a gente pode chamar, e também eu posso contratar uma outra e ir pagando a parte. Isso é uma garantia, uma segurança para o futuro, né? Tanto seu quanto da sua família. E existem, em relação à previdência privada, existem quantos tipos aí que a gente pode aderir? Bom, a previdência privada, ela tem 2 subdivisões, a previdência fechada e a previdência aberta. A previdência aberta, ela é operada pelos bancos, pelas seguradoras e oferecem em geral 2 tipos de planos. Elas têm fins lucrativos e a previdência fechada, ela é operada pelos fundos de pensão. Ela não tem fins lucrativos, então todo o rendimento, toda a remuneração, ela é distribuída entre os participantes do fundo. Só para a gente explicar um pouquinho melhor, essa previdência privada fechada, por exemplo, uma empresa que pode ter, a gente está ouvindo falar sempre aí agora nas últimas semanas sobre aquele problema que os Correios teve, né? Seria mais ou menos isso aí? A previdência fechada, ela é voltada para um grupo específico. A aberta, já qualquer pessoa que tem interesse, ela pode ter aderência à previdência aberta. A fechada são empresas que instituem planos de previdência para os seus funcionários ou classes, setores, uma cooperativa, uma associação ou, por exemplo, nós temos aqui em Goiás a OABPrev. Então, são os advogados que têm o fundo de pensão deles. Isso é bom que a pessoa que está contribuindo fique de olho. A gente está vendo essa questão dos Correios, que aí vai ter um problema gravíssimo por quase 40 anos agora, né? De que forma que a pessoa pode acompanhar e saber se realmente o dinheiro está sendo colocado ali naquela caixinha? Com certeza, porque em todos os sites, né, é fiscalizado, é preciso ter o fundo de pensão ter o seu site que disponibiliza as demonstrações, entender
se está tendo déficit, se está tendo superávit, que o risco maior que a gente está vendo agora, dos grandes fundos de pensões, foi os riscos políticos, né? Porque acabou tendo a interferência política. É muito difícil acontecer isso nos fundos menores, porque a política acaba que já não entra muito. Mas é sempre importante estar atento à rentabilidade que o plano está oferecendo. Ok. Miriam, uma outra dúvida que a gente tem. Por exemplo, se a pessoa está lá contribuindo com esse fundo de previdência privada e acontece o inesperado, acontece uma morte, né? Como é que fica esse dinheiro que ela já depositou, que seria usado lá no futuro, lá na aposentadoria? Então, no momento da contratação do plano, a pessoa tem que estar atenta se no regulamento esclarece a questão de ter um pagamento para os pensionistas, ou o cônjuge, ou os filhos. Então, no momento da contratação, a pessoa tem que escolher, eu quero um plano que tenha esse benefício para pensionistas ou não. Então, é isso que garante o dinheiro que, por exemplo, eu já paguei, que seja repassado para outra pessoa. Isso, é no momento da contratação. Não adianta você contratar e depois que você faleceu, chegar lá, seus parentes, suas famílias, queira o benefício se você não tenha isso no seu contrato. Ok. E como que é o saque, por exemplo? Ele é feito só depois de um determinado período, ou é por idade? Como que é feito essa retirada dessa aposentadoria? Por exemplo, a pessoa tem mais de 60 anos, ela já tem direito ou não? Depende também na Tudo está programação. no contrato. Isso depende também do seu planejamento financeiro. Então, a previdência complementar, ela não está associada à previdência social, que tem uma data determinada e tudo estipulado, ela é independente. Então, você pode requerer dentro do seu contrato, por isso que tem que ser estudado. Você não pode ir lá assim, eu quero fazer e pronto. Quando eu quero aposentar, pode ser que eu queira já fazer o cálculo de receber junto com o INSS. Então, planejar bem antes o que eu quero, o tipo de renda que eu preciso, para saber quanto que eu vou contribuir antes também. No momento do resgate, eu posso optar em pegar tudo, fazer um resgate total, ou receber parcelado mensalmente na forma de aposentadoria. Ok. E Miriam, vale a pena mesmo esse tipo de previdência? Porque a gente às vezes fica assim, eu vou deixar só a previdência que a gente já tem garantida aí, ou não? É bom mesmo fazer essa previdência? Com certeza, porque isso garante a renda, porque quem recebe a mais do que o teto do INSS, chega no momento da aposentadoria, vai ter um abatimento muito grande na renda. Isso diminui o consumo, diminui a qualidade de vida. E também tem que ser pensado que quando já está na aposentadoria, aumenta muitos custos, né? Com saúde, plano de saúde fica mais caro. Remédios. E tem que pensar no lazer também, né? Afinal de contas, tem que viver muito e viver bem. Né? E isso tem que estar planejado para você ter um rendimento para poder continuar e poder viver melhor. Ok. Miriam, muito obrigada pela presença aqui no TJ com a gente. Obrigada. Eu conversei agora com a Miriam Monteiro, que é economista.